Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e iluminai-nos. O programa Oração da Manhã começa hoje uma programação especial, a novena ao Divino Espírito Santo. Eu pensei num tema geral: Espírito Santo, formai em nós o coração de Cristo. Com a fundamentação em Romanos 8, 29, para que sejamos conforme a imagem do seu Filho. Esse é o tema que vai nos conduzir durante esses 9 dias, de hoje até o outro sábado, na semana que vem, antes de Pentecostes. Nos 3 primeiros dias nós vamos meditar sobre as 3 virtudes teologais à luz do Espírito Santo. E os outros 7 dias vamos meditar sobre os dons do Espírito Santo, um a cada dia. Eu gostaria que você preparasse seu coração para fazer esta novena bem feita e que nós possamos pedir a unidade da nossa igreja, o aumento da nossa fé e o amor a nosso Senhor que derramou em nós o Espírito Santo. Vamos lá, primeiro dia da novena ao Divino Espírito Santo, a frase bíblica que nos motiva, 1 Coríntios 12, 3. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Meditemos hoje a fé que nasce do Espírito. Meus irmãos, com o coração aberto, iniciamos hoje nossa novena ao Divino Espírito Santo no nosso programa Oração da Manhã, pedindo que Ele venha formar em nós o coração de Cristo e o Espírito que nos configura ao Filho, que nos transforma pouco a pouco na imagem do Salvador. Nós queremos ficar cristificados com esta novena. Meditando nesse primeiro dia sobre a fé, a primeira das virtudes teologais, é importante recordar: não é possível ter fé verdadeira sem o Espírito Santo. São Paulo é quem nos ensina: ninguém pode dizer Jesus Cristo é o Senhor a não ser no Espírito Santo. Isso quer dizer que crer não é apenas repetir palavras ou aceitar ideias religiosas. Crer é deixar-se iluminar, mover, transformar pela presença viva de Deus em nós. E quem realiza isso é o Espírito Santo. A fé que o Espírito Santo nos dá não é uma crença frágil, baseada apenas em emoções, tradições ou simpatias. É uma fé sólida, como aquela dos mártires, dos santos, dos que entregaram tudo por amor a Cristo. Essa fé nos sustenta nos momentos escuros, quando os sentimentos oscilam, quando as respostas humanas não bastam. Vemos isso, prezado ouvinte, já no início da igreja. Os apóstolos estavam trancados com medo. Tinha ouvido e visto Jesus, mas ainda não tinham a coragem da fé viva. Mas no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre eles, tudo mudou. O medo virou coragem, o silêncio virou anúncio e a dúvida virou certeza. Foi o Espírito que acendeu neles a fé ardente. E esta fé não é apenas para os apóstolos, é para cada um de nós. Hoje o Senhor quer renovar o nosso coração, nele, no nosso coração, esse dom precioso. Crer é confiar, é entregar-se, é dizer sim, mesmo quando não se vê claramente. Quando nós vamos ministrar o batismo para os adultos, a gente pergunta: o que pedes à igreja? A fé.
O batismo traz para nós a fé. O que esta fé te dará? A vida eterna, responde o catecúmeno. Quando são os pais que apresentam as crianças, nós pedimos: o que pedes para os vossos filhos? A fé. E o que esta fé dará a esses filhos, que é o batismo? A vida eterna. Santa Teresa de Calcutá dizia: a fé em ação é amor, e o amor em ação é serviço. Ou seja, a fé verdadeira nos leva a agir, a amar, a servir. Santo Irineu de Lyon, no século II, dizia: onde está o Espírito de Deus, aí está a igreja. E onde está o Espírito, ali está o homem novo, recriado para o céu, para crer. E você, meu prezado ouvinte, como está a sua fé? Você tem deixado o Espírito Santo alimentar esta chama que você recebeu no batismo? Ou está vivendo da fé dos outros, sem ter uma experiência viva com Deus? Hoje, no início desta novena, vamos fazer um propósito. Renovar nossa fé no Espírito Santo, voltar ao essencial, confiar mais, duvidar menos. Mesmo diante das provações, mesmo quando não entendemos os caminhos de Deus, a fé nos sustenta como uma rocha. É a fé do Espírito, é a fé que reza, que louva, que espera, que não desiste. E aqui eu dou uma palavra a todos que estão envolvidos nos festejos do Divino Espírito Santo, nos lugares de tradição, com o casal Fulião, casal Imperador, casal Mastreiro, pessoas diversas que estão nas folias do divino, nos trabalhos. Cuidado, não saia brigado da sua equipe de serviço da festa do divino. Não deixe que o espírito do mundo, o espírito do mal, espante o Espírito Santo da sua vida e coloque ódio, vaidade e tristeza no seu coração. Os festejos do Divino Espírito Santo, essa novena maravilhosa, ela quer impingir dentro de nós esta luz, esta força que o Espírito Santo é capaz de produzir no coração de todos. Nós precisamos abrir-nos a essa graça de fazermos uma novena do Espírito Santo carregada de amor, de bênçãos e de santidade. Que assim seja. Amém. A antífona de entrada da Santa Missa de hoje é tirada do livro do Apocalipse 5, 9 a 10. Vós nos redimistes, Senhor, pelo vosso sangue, de todas as raças, línguas, povos e nações, e fizeste de nós um reino e sacerdotes para o nosso Deus. Deus nos criou, Deus nos redimiu, Deus nos deu a graça da comunicação do seu amor. Tudo isso é obra do Divino Espírito Santo. E nós queremos ficar cheios do Espírito Santo. Nós queremos ser batizados no Espírito Santo. O que é isso? Sermos mergulhados no amor, na água viva do Espírito Santo, para que todos os dons que o batismo trouxe para nós sejam reavivados. A novena do Divino Espírito Santo, ela deve ser uma chama de renovação, de reavivamento da nossa fé. Chame o povo a fazer a novena do Espírito Santo, reze de casa em casa. Leve o amor do Espírito Santo. Vocês que carregam a bandeira do divino, a coroa do Divino Espírito Santo nesses dias, faça isso por amor. Deixe as suas almas serem tocadas pelo divino poder. As folias do Divino Espírito Santo devem ser puras. Onde ainda tem a cachaça, as coisas mundanas, o pecado nas folias, vocês refluam disso. A folia do Divino Espírito Santo, se quiser servir ao Espírito Santo,
ela tem que ser pura. Folia do Divino Espírito Santo, regada a cachaça, a bailes, a músicas imundas, não tem sentido. Vocês vão acender uma vela para o diabo e outra para o Espírito Santo. Deus não nos quer dividido. Ele nos quer totalmente para Ele. Como pode? Canta os louvores do divino, mas depois está bebendo, está dançando, está cantando música do mundo, que não tem nada a ver. Vocês são encarregados das folias, pensem nisso. Vocês vão responder diante de Deus no final dos tempos, no final da sua vida. Que diz respeito à bandeira, à coroa do divino? Que diz respeito? Uma folia que não tem humildade, não tem santidade, não tem oração. Foliões que nunca se confessam, que nunca vão à igreja, que nunca comungam, que não participam da missa. Que adianta esses cantares ao Espírito Santo? É preciso pensar nisso. Eu peço aos padres que acompanham isso. Vamos morigerar esses costumes estranhos de muitas folias. Aqui na nossa diocese, graças a Deus, a Pastoral dos Foliões, coordenada pelo nosso vigário-geral, Padre Jesus, tem alcançado grandes feitos de superação desse ambiente mundano das nossas folias. E vejo que as nossas folias aqui não são pequenas. Nós temos pouso de folia da roça aqui que dá mais de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Sem essas algazarras, e o padre acompanhando o tempo todo, a cavalo, com o povo, com os foliões, fazendo essa tradição de mais de 100 anos que nós temos aqui. Mas o Divino Espírito Santo, ele se agrada com um coração puro, com um coração que canta louvores. Louvores santos, profundos. A novena do Divino Espírito Santo, ela deve ser essa marca também do nosso pedido para que o cristianismo um dia seja um só corpo, com o Papa, com a Igreja. Que os que saíram da Igreja Católica voltem à Igreja Católica, para que nós sejamos um só corpo. Essa divisão entre os cristãos é uma vergonha. É um incentivo para que os pagãos, os ateus não se convertam. Ah, se todos nós fôssemos unidos no mesmo altar, na mesma Eucaristia, nos mesmos sacramentos, sob o cajado do bom pastor e do sucessor de Pedro, o Santo Padre, o Papa. Que Deus nos ajude a construir a unidade na túnica de Cristo, na sua Santa Igreja. Que esta novena seja para você, prezado ouvinte, um tempo diferente. Você que está com programas de festas, de coisas, aproveite para confessar, mudar de vida e abrir o coração ao Espírito Santo para que a sua fé católica seja uma fé viva, uma fé pungente e não apenas uma superstição. Senhor nosso Deus e Pai, Pai das misericórdias eternas, abençoa, Senhor, o povo de Deus que celebra a novena do Divino Espírito Santo. Abençoa, Senhor, as folias, as festas, os reisados do Divino, que tudo seja marcado pelo louvor. Vinde, Espírito Santo, e renovai em mim e no ouvinte deste programa a fé pura, firme, perseverante. Tirai de mim e dos ouvintes a dúvida, a frieza e o comodismo. Fazei-me, com o ouvinte deste programa, Senhor, crer como os santos creram, com o coração ardente e os olhos fixos em Jesus. Espírito da fé, vinde sobre todos nós. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, esposa do Espírito Santo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Fique em paz sob o manto de Nossa Senhora e o fogo ardoroso dos carismas do Espírito Santo. Amém.